Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Tráfego Cast, mais uma aula, mais um episódio, mais um bate-papo aí sobre tráfego, sobre marketing, sobre tudo. Boa noite, Pri, boa noite, John. Como é que vocês estão? Boa noite, tudo bem por aqui? E aí, John? Boa noite, aqui tá maravilha, né? A semaninha que a gente está gravando antecede, a gente estava até falando disso, né? Antecede as eleições e que eleições, né? Por tráfego pago, aí a gente sabe o quanto as eleições encareceram o CPM e tudo mais. Espero que você esteja vendo aí que você não tenha sofrido tanto que a gente sofreu, mas estamos aqui para mais um podcast, para mais uma aula, para mais um assunto mega interessante. Que o Rodrigo Cara, podia dar a e introdução hoje, para a gente, né, Rodrigo? E boa noite para você. não, e hoje o assunto, cara, e hoje, assim como o da aula passada, né? O assunto de hoje também é algo que a galera pergunta muito, que muita gente não faz ou não sabe como fazer e falar. Deixa eu ver o seu. Sabe aquele lance? Deixa eu ver o seu igual na escola. Deixa eu ver o seu para fazer igual. Então a galera não tem muita noção, né? E isso daí precisa ser você pensado, né? Então hoje a gente vai falar sobre debriefing. Debriefing que é algo mega importante aí para lançamentos e que a equipe de tráfego é essencial para puxar o debriefing, né? Junto com o especialista, enfim, porque a equipe de tráfego fica muito nos números, né? E o debriefing aponta muito isso. Então a gente vai trazer hoje, na nossa visão, tudo sobre debriefing para quem está acompanhando, conseguir fazer um debriefing de respeito para o cliente falar: caramba, nunca ninguém fez isso por mim antes, hein? Então, para fazer a diferença, né, galera? Claro, e o debriefing ajuda também para os próximos, né? O debriefing serve para tudo, né? Acho que tanto para qualquer produto que é lançado, quanto para esse modelo especificamente que a gente está falando, que é aquele modelo de forma de lançamento. Então, você lançar um produto e depois analisar o que deu certo, o que deu errado e quais, né, foram os percalços, o que foi planejado e o que foi executado, ele é extremamente importante para que no próximo você tenha um passo além para chegar no sucesso e continuar crescendo, escalando e aperfeiçoando o produto, o serviço e o lançamento em si. E complementando, né, a gente sabe que lançamento sempre acontece alguma coisa, né? Sempre dá BO, tem algum problema, alguma coisa foi desalinhada, às vezes a gente tem que mudar a rota no meio do caminho, porque não está dando bom, ou porque a pesquisa que a gente fez deu alguma coisa diferente. Então, o debriefing vem para a gente relembrar o que aconteceu, né, durante o lançamento, para a gente ver esses pontos que divergiram do planejamento inicial. Exato. E aí é aquela coisa muito importante, né? Você fala, eu coloquei R$ 1.000 e não deu certo e eu não fiz nada depois. Então você perdeu R$ 1.000. O debriefing serve. O que eu fiz de errado? Com o errado você aprender para no próximo melhorar. E o que você fez certo, executar no próximo e tentar ser ainda melhor. Então o debriefing tem essa importância, né? Então é Claro. necessário ter um debriefing. A gente vai trazer principalmente para lançamento, mas você pode fazer para tudo. No final do mês, rodou o funil de perpétuo, faz um debriefing de como foi. Ah, fiz venda de ingresso, faz um debriefing depois para ver como foi. Então ele é muito importante para o que a gente errou, corrigir, e o que a gente acertou, melhorar mais ainda. Claro. Certo, galera? Mas vamos começar aqui então, né? A gente precisa definir, então, para até quem está vendo e o que é um debriefing, para onde a gente começa a contar o que seria um debriefing. A gente deu já alguns spoilers aí, né? Igual da semana passada, comecei um pouco emocionado, falando muito. Pri, vamos lá, traz aí para você. Para que serve um debriefing e o que é um debriefing? Então, o debriefing é a demonstração dos resultados, né, do que foi planejado versus o que foi executado. Porque antes de um debriefing, a gente tem que ter um briefing, né, ou um kickoff. O lançamento vai seguir tais ritos, vai seguir tais procedimentos, né, porque a gente sabe que lançamento é uma consequência de atos dentro, né, processualizados ali.
Então, a gente tem uma etapa de uma antecipação, a gente tem a etapa da captação, a etapa do lembrete, a etapa da venda. Então, esse é o planejamento, vem no briefing. O que vem no debriefing? O que foi planejado e o que foi efetivamente executado em cada etapa. Chamar atenção, então, para os pontos fortes, né, do que deu muito certo, e pontos de melhoria. Porque eu acho que o bom do debriefing também, ele não é essa caça às bruxas que a gente chama, né? Não, quando não dá bom, tu errou, o outro errou, sempre tem isso, né? As pessoas, às vezes, perdem um pouco essa gestão de resultado que eu chamo, né? A gente não trabalha com gestão de culpa aqui no debriefing, é gestão de resultado, é focar o que deu bom e o que não deu bom, melhorar. Isso que não deu bom, a captação estava com um CPL mais caro que o esperado. Bom, quem sabe, o que a gente vai fazer para o próximo? Vamos fazer mais criativos. Esse aqui foi melhor, a gente pega ele e separa ele em 3. Então, a ideia do debriefing é isso, é ver o que deu bom, que a gente vai continuar fazendo, o que deu ruim, que a gente vai otimizar para o próximo. Porque a gente sabe também que lançamento só dá certo depois de, 3, 4, 5, a gente vai sempre lançando. E é legal isso que você falou, né, Pri? Não é uma caça às bruxas, é para trazer os dados e entender o que deu certo, o que não deu certo, o que foi planejado, e aí a importância de antes de ter o lançamento, que é como a Pri falou, ter o briefing e o kickoff, porque todo time sabe o que tem que fazer. E aí, na hora do debriefing, todo mundo sabe, era para eu ter entregue isso e feito isso. Entreguei assim, então, era para eu ter entregue 100 mil leads, entregamos 90, o CPL era... Todo mundo tem que saber quais são os objetivos, os KPIs macro, né? Porque o debriefing, ele faz muito o que foi planejado versus o que foi entregue, né? E aí, como a gente falou anteriormente, os pontos bons, pontos ruins, pontos para melhorar e o que foi bom para a gente turbinar, né? Melhorar mais ainda. Então, é muito importante ter todos esses pontos aí na hora de fazer o debriefing, né, John? Não, claro, e assim, é muito natural, às vezes, de uma forma errada, as pessoas talvez não planejarem o começo, não planejarem durante, né, analisar o que está sendo feito, e muito menos depois que encerrou. E aí chega um próximo lançamento, repete os mesmos erros. Então, se você não mapeia, se você não fala, se você não escreve, se todo mundo não fica na mesma página, a chance de os mesmos erros acontecerem no próximo, ela é muito grande. Então, a ideia é evitar os erros e fortalecer e repetir aquilo que realmente deu certo. Para isso, você precisa ter registrado, documentado e todo mundo na mesma página. Para até que, eventualmente, de repente, alguém troque na equipe, aquela pessoa ela já chega no mesmo ritmo do anterior, já com o mesmo aprendizado. Então, é importante não só fazer o debrief, como documentar para que os próximos eles sejam melhor executados e com mais chance de êxito. Exato, acho que é um negócio que a gente nem falou, né? Tem que ser documentado, tá, galera? Debriefing não é sentar e todo mundo falar, eu acho. Tem que ser escrito, tem que ser documentado. Então, essa é a importância. Tem documentado, de repente você sai, entra uma pessoa nova na equipe, a equipe muda, assim, tem lá os debriefings, cara. Lê os debriefings anteriores para entender como rolou o lançamento e tal. Então, isso é bem importante, John, que você levantou, documentar tudo que foi feito. Então, isso é para isso, acho que a gente conseguiu trazer bem para que serve, né? O que é e para que serve um debriefing, né? Conseguimos trazer aí, acho que bem um resumo geral para a galera entender. E aí, qual que seria o próximo ponto, John, para a gente trazer para a galera? Eu acho que assim, por onde a gente começar? precisa responder de primeiro assim, tá, de quem é a responsabilidade? O que vocês acham? Pri, pode começar. Eu acho que, como gestora de tráfego, a gente sempre tem que fazer o nosso debriefing. Mesmo que a equipe não puxe, mesmo que, por exemplo, isso não parta de nenhuma pessoa em específica dentro da minha equipe grande ou pequena, até porque às vezes a gente vai fazer lançamentos menores, com pessoas menores, que é só, daqui a pouco é direto com o produtor, ou só o expert, ele trouxe só o tráfego, então assim, eu acho que o tráfego tem que sempre puxar essa responsabilidade. Mas, em equipes grandes, né, eu acredito que é muito importante que o estrategista, o copy, principalmente, também abrace e
tome para si essa responsabilidade, né, de fazer esse debriefing. Eu tô junto com a Pri, eu acho que é isso mesmo. E como ela falou, às vezes, você é o gestor de tráfego e quem tem o expert faz tudo. Então você tem que puxar, né? E aí, como a gente falou anteriormente, o tráfego tem os números. Então é muito importante, sempre a equipe de tráfego começa fazendo o debriefing do tráfego, até porque às vezes você testou muita coisa, né? Você testou vários tipos de campanha, você testou ferramenta, testou 1000 coisas. Cara, põe no debriefing isso daí também, né? Então, eu tenho essa visão também igual a Pri, que o tráfego puxa, só que o estrategista tem que ser a pessoa que coordena, na minha visão, e os outros times têm que trazer também a visão deles, nem que seja um mini debriefing do que deu certo, do que não deu, de entregas, para na hora que juntar todo mundo, o estrategista coordenar e criar um debriefing macro aí para a empresa, na minha visão. Bom, é excelente. Então, eu registrei aqui, ó. Nós, como gestores de tráfego aqui, né? Por isso que a gente está enviesado aqui, de falar que, no mínimo, o gestor deve ter o seu debriefing, né? Uhum. Com as especificações, de repente, num papo mais global com toda a equipe. Não vai dar tempo de falar todos os detalhes, mas é importante que você tenha os detalhes. E, juntamente, se você tem uma equipe, você tem uma dupla, você tem um grupo de pessoas que trabalha com você nesse lançamento, é importante você documentar para que tudo esteja especificado, né? No mínimo, né? Ter todas aquelas informações em relação ao anúncio, à audiência, aos resultados, que até coloquei aqui, né? Muitas vezes ele é o detentor dos dados, né? Dos resultados, né? Sim. É o responsável por controlar a grana, acelerar e tudo mais. Então é importante que, no mínimo, o gestor de tráfego faça o seu e apresente, e também que incentive a todos a trazer e contribuir também para o debriefing. Boa, John. Show de bola, é isso daí. Do como fazer, eu acho que essa é a primeira coisa. Quem puxa? Beleza. Aí tem outros pontos, né, John? Acho que tem um ponto que a gente já falou anteriormente, que é justamente a gente trazer, né, os KPIs macros, né, versus os KPIs macros que foram planejados versus o que foi feito. Eu acho isso é mega importante para saber, alcançamos o que a gente se propôs a fazer, nós fizemos. Aí macro, por exemplo, é número de leads, é CPL, é vendas, é CPA, taxa de comparecimento, por exemplo, vai da estratégia de cada negócio, mas mega importante trazer isso. O John colocando ali eles. Investimento, CPA e número de vendas, ou faturamento, lucro, enfim, cada um vai definir qual que é o seu KPI master. Então, é muito importante para quando você pensa como ou por onde começar, você ter isso em mente. John, temos outros pontos aqui também, né? Que aí eu acho que a gente meio que falou aqui também, mas quando você vai começar o seu debrief, você precisa saber qual que é a estratégia do negócio. Então, você precisa definir, né, em cima da estratégia do negócio, o que é importante para a empresa ver, o que a empresa quer, né? Não adianta nada você criar um debrief com coisas que não tem nada a ver com a estratégia do negócio, de onde o negócio quer chegar, porque aí não rola, não vai para frente. Então, é mega importante você definir o que é importante para o negócio que você está inserido hoje. Não, perfeito, né? Eu acho que não adianta nós aqui definirmos aquilo que realmente cada empresa deve estabelecer como importante, como prioridade, como aquilo que deve ser mensurado. Eu acho que o papo aqui é a gente fomentar a necessidade de fazer um debriefing, né? E que cada time, além dos macros, eles definam também o que é importante nesse processo para que eles discutam números, resultados, aquilo que aconteceu de fato, que não necessariamente é padrão para todo mundo. Exatamente. Até porque a gente sabe que tem vários tipos de lançamento, né? E tem, por exemplo, claro que tem uns que seguem uma cartilha, assim, mas tem outros que testam coisas novas, fazem um lançamento diferente. Então, sabe, tem pessoas que fazem 20 CPLs, 5 CPLs, 2 CPLs, não só aquele padrão
Então, é importante e a pessoa daí sabe também os seus números. A gente fala de debriefing, a gente pode até falar de números de mercado, mas cada nicho, cada lançamento tem os seus números em específico para partir para um próximo, né? Então, Boa. Acho que isso é importante a gente ter em mente também. Boa, definindo a meta, definiu quem vai fazer, definiu KPIs, empresas, e o próximo passo, John? Isso aqui, ó, definir as etapas do lançamento. Então, Boa. como a Pri até adiantou, existem várias fases ou vários modelos, né? Tem gente que faz os lançamentos meteóricos, lançamentos tradicional, lançamento. Cada um acaba adaptando e fazendo o seu próprio modelo. Então é importante você definir exatamente cada etapa do lançamento, o que aconteceu, né, em cada etapa do lançamento, refletindo sobre todos os passos para entender onde é que teve o maior êxito ou talvez algum gap, onde é que, se o lançamento foi um sucesso, foi um fracasso, onde é que as coisas aconteceram? Será que faltou levar mais pessoas para o CPL ou para a carta de vendas? Ou foi uma dificuldade na captação, ou a captação foi um sucesso, o copy não deu muito certo? É importante refletir cada momento, olhando os KPIs, os números, para saber, assim, o usuário, ele foi ou não atraído, ele se apresentou ou não, né, nos conteúdos, e aí, por fim, ele se sentiu motivado ou não a comprar o produto e o serviço, né, e, enfim, fazer o uso desse serviço. Então, é importante definir cada etapa desse lançamento. Até para ficar melhor para se guiar, né? Porque se você não faz essa quebra por etapa, fica muito genérico, muito assim, então, o vídeo atrasou, tá, mas que vídeo? Da onde, né? Porque às vezes a equipe de vídeo não conseguiu correr no aquecimento, né? Então, eu acho que também por isso que é mega importante essa definição de etapas. E até porque cada etapa também tem os pontos de cuidado, né? E os resultados para ter sucesso ou não. Então, cada etapa é responsável no processo de vendas da última etapa, né? Que a gente já conversou sobre outras fases. Então, por exemplo, numa captação, que a gente vai chegar lá, tem coisas específicas, né? Página, lead. Então, é muito importante. E que isso não vai acontecer numa outra etapa. Então, é importante isso estar bem definidinho. Mas foi uma baita introdução, né? Acho que a gente já pode começar a mostrar para o povo como é que a gente constrói debriefing. Exato. Não, eu acho que deu quem não tinha noção de como era e falou, cara, eu tenho muita vontade de fazer, que eu vejo todo mundo falar, mas não sei nem o que é. Eu acho que já deu para ter uma introdução para começar a pensar e bolar o seu debriefing, né? Então, e outra coisa, lembrando que a Pri trouxe, até quando a gente conversou, que é mega importante. O que acontece? Às vezes o lançamento pode durar 45 dias. E aí aconteceu alguma coisa no terceiro dia, quando for 45 dias depois, você não vai lembrar. Então é importante, tem o seu documento, um documentinho seu mesmo, e o que vai acontecendo de especial, de diferente e tal, no lançamento, vai anotando. Anota nesse documento, que aí chega na hora de fazer o debrief, é muito mais fácil. Mesma coisa com teste. Fez algum teste? Planilha seu teste. Porque aí depois, na hora do debriefing, você consegue ter ali seu teste, tudo que você fez. Boa, documente tudo. Leve a sério e faça como se fosse um diário seu, né? Então, cada um fazendo o seu. Cada um fazendo o seu, chega um momento em que todo mundo se junta para começar a discutir. Obviamente que não vão ser mencionados talvez 100% de todos os detalhes, mas aqueles que fizeram mais diferença. Mas é importante que você tenha o micro, né? Todos os detalhes, para que na hora da construção do raciocínio você tenha a resposta para cada um dos sucessos e talvez empecilhos que aconteceram ao longo do lançamento. É isso. E aí agora vamos construir, né? Como que seria a estrutura de um debriefing? E aí nós três conversando ontem, a gente falou, cara, existem três palavras, três perguntas pilares que vão te ajudar a construir o debriefing, né? E a gente criou aí o que seriam os pilares para ter noção do debriefing. Então vamos começar pelo overview, né, John?
traz para nós aí a estrutura do overview. É aquela visão geral que a gente tinha falado, né? Então, assim, olhando aquilo que foi planejado, ele aconteceu? Como é que ele aconteceu? Então, quais são os números? É legal você já chegar na primeira tela e você já ter aqueles números macros. Deu sucesso ou não? Atingimos aquilo que era esperado? Se é um ROI, então, por exemplo, defina o KPI. Quais são os KPIs primários? Tem gente que gosta de atingir um faturamento X. Outros falam, não, se eu tiver um ROI 2, 3, não valeu a pena. Eu preciso ter um ROI de 5 a 10. E aí sim é uma métrica de sucesso. Então, o ponto aqui é o overview assim, atingimos os números macros, sim ou não? Boa. É isso aí, John. Acho que é o primeiro, né? Os macros, o principal de fura-pauta, qual foi o ponto de estresse e um resultado geral. Resultado geral, o que é? Cara, depende. Quando você presta serviço para alguém, a pessoa quer ROI, quer lucro. Resultado geral, deu o ROI que ela quer? Pode ser isso. Então, eu acho que é isso mesmo. Porque até assim, ó, por exemplo, se o resultado deu certo, aonde é que deu certo? Onde nós acertamos? Então é importante definir. Será que foi uma boa taxa de conversão? Pô, o copy conseguiu cativar e fazer o pitch e aquele usuário comprou? Ou a lista foi bem executada? Ou tivemos dificuldade na lista? E por aí vai. É importante aí agora, a partir das métricas sendo de sucesso ou não, começar a poder discutir em quais pontos, quais gargalos aconteceram toda a história para chegar nesse resultado final. Boa. Então vamos lá. Agora vamos começar a usar as 3 perguntas-chave que você pode usar em todas as etapas para construir o seu debrief. Manda ver, John. Vou colar aqui. Hoje eu tô meio preguiçoso, hoje eu tô só colando. Eu tô vendo, cara. Normalmente você vai escrevendo, digitando. Hoje você tá espertinho, né? Mas Ctrl-C, Ctrl-V. exato. Vamos lá, Pri. Quer começar puxando e explicando aí? Tá muda, Pri. Tá muda. Começou a dar uns latidos aqui, daí eu disse, não vou atrapalhar. Mas comentando só a distribuição, acho que é sempre bom trazer, porque às vezes a gente faz uma distribuição para dar aquele burburinho, aquele chamariz. É importante a gente nunca pausar uma distribuição, né? Porque a gente sempre precisa ficar aquecendo e impactando a nossa base. Mas a gente vai pular direto para o lançamento, porque eu acho que é mais importante. Mas caso tu faça a distribuição e queira trazer alguns dados, essas 3 perguntas também funcionam para lá. Mas na captação, acho que é muito importante a gente começar a pegar o lead, CPL, conversão da página e taxa de leads para WhatsApp, que aqui foi unanimidade entre nós, que são as 4 estrelas, assim, os nortes que te guiam uma boa captação. Então, o que seriam os leads? É a quantidade de leads estimada. Então, por exemplo, assim, a gente precisava captar 50 mil leads, 10 mil leads, 1 milhão de leads. Esse é um número absoluto de leads. E aqui também entra, às vezes, um número absoluto contra um número que está no provedor de e-mail, né? Então, o Active é um número, as tuas RD é outro. Então, aqui também vem uma submétrica, que às vezes é importante a gente também listar. CPL, custo do CPL, né, conversão da página, é muito importante a gente sempre cuidar, né, buscar mais de 50%, porque o que acontece? Quando a gente tem uma conversão de página muito baixa, a gente está levando as pessoas para o site, está pagando caro no CPC, né, no custo por clique, chega lá, não converte, e o nosso lead acaba sendo muito mais caro. Então, essa preocupação da página, ela tem que ser também do gestor de tráfego. O gestor de tráfego precisa dizer se a página está boa ou não,
e sugerir melhorias, né? Então, por isso que ela entra nesse nossa etapa aqui também. E taxa de leads para o WhatsApp é muito importante, porque a gente sabe que qual vai ser o objetivo final, né? A gente está vendo em cada etapa, mas essa aqui é uma etapa que conversa diretamente com o CPL, com a venda, porque o WhatsApp é a principal forma de comunicação que a gente tem. Então, se o tráfego no início da captação não mantém uma taxa alta, a gente até conversou isso na nossa última live, né? A gente pode ter isso impactar num resultado ruim. Então, essas 4 KPIs são os que a gente entende que tem que estar nessa parte do debriefing de captação. Boa. E aí como a gente falou, né? Tem as 3 perguntas que nós conversamos, falando, cara, tem 3 perguntas pilares. E aí você vai ver que essas 3 perguntas que estão aí agora, 1, a 2 e a 3, vão se repetir nas outras, porque você tendo ela, você vai conseguir montar, você vai falar, beleza, olha, vi os KPIs, vou responder as perguntas, respondendo elas, pronto, eu tenho um debriefing massa para entregar para o meu cliente, né? Boa. E por que responder essas perguntas? Porque, assim, se o tráfego entregar só número, ele vai entregar, assim, lead, 100 mil, CPL, blá, blá, blá. A pessoa que está recebendo, ela não tem essa noção dos números. Então, a gente precisa traduzir isso. A etapa foi boa? A etapa foi boa, pois atingimos o número de leads, CPL estava dentro do planejado, a conversão da página foi, sabe? Então, é isso que a gente precisa responder para traduzir esses números do tráfego para o estrategista, para o produtor, para o expert. Expert não entende nada de tráfego, ele não vai saber se está ali, ou quase nada, muitos entendem, né? Mas a maioria não. Então, a gente precisa fazer essa tradução das métricas para um mundo real. Boa. Eu só queria dar um exemplo rapidinho. Por exemplo, numa fase de captação, a gente estava num 3º lançamento de um mesmo produto, porém a Big Idea, né, da campanha, ela era diferente, ela era um pouco mais específica. E aí falava, por exemplo, né, o lançamento era para vender um produto sobre criptomoeda e assim, criptomoeda, Bitcoin, todo mundo entende. E aí surgiu a oportunidade de falar de NFT, no qual o Neymar tinha comprado também. Só que assim, todo mundo, que bulufas é NFT? Então, assim, a princípio a Big Idea parecia ser bem legal, né? Com chance de resultado, tudo estava legal, anúncio bacana, a landing page de captação estava bacana também, porém os resultados não estavam acontecendo. E aí, assim, depois de analisar, chegamos à seguinte conclusão. Talvez está específico demais, as pessoas estão entendendo bulufa do que está acontecendo. Vamos para uma linguagem um pouco mais macro. Então, quando a gente voltou a falar de uma forma um pouco mais amplificada, então, mesmo assim nichada, mais amplificada, então hoje quando fala criptomoeda e Bitcoin, todo mundo entende. A partir do momento que a gente mudou essa linguagem, mais aí a gente estava assim, né, captando, falou, nossa, não está escalando. Aí quando a gente mudou, ele deu um pico e aí assim foi o que garantiu o sucesso do lançamento. Então, assim, se você não está atento a esses movimentos, essas coisas, e do jeito que você planejou, você segue até o fim, pode correr risco de você se fracassar. Agora, se no meio do processo você percebeu que aquilo que você planejou não estava acontecendo, e aí você mudou a rota de forma estratégica, e aquele resultado veio, poxa, um baita do aprendizado. Para um próximo, você não vai cometer a mesma cabeçada, né? Você vai exatamente, poxa, né? Não vou ser tão específico, vou ser mais genérico para eu poder abraçar um número maior de pessoas. Então foi algo que fugiu um pouco do planejamento, mas é isso mesmo. O planejamento ele é para dar um norte. Se eventualmente acontece algum percalço no meio do caminho, você vai lá e corrige e documenta isso para que você, num próximo, você seja mais assertivo. Boa, show de bola, John. É isso. Vamos para a próxima etapa, depois da captação, né? Começa a captação, como a gente falou lá no CPL1, lembrete. E aí no lembrete, o que a gente precisa ver no lembrete? KPIs macro, e aí repara, as 3 perguntas de novo, porque se você responder ela de acordo com a etapa, você vai conseguir construir essa parte para o seu debrief. Então vamos lá para o lembrete. KPIs macro, alcance. Por que alcance? Porque quando você faz o lembrete, você quer alcançar o máximo de pessoas que você captou possível. Porque você tem que falar para esse máximo de pessoas que tal dia vai ter a live, vai ter a aula, enfim. Então você tem que saber, cara, beleza, eu captei 400 mil pessoas, quantas eu alcancei, né? Frequência.
Então, a frequência é quantas vezes você impactou a mesma pessoa, tá? Então, é muito importante, por quê? Porque às vezes você impactou as pessoas uma vez, é muito pouco para lembrar. Imagina, a pessoa entrou na sua lista, falta ainda 30 dias, só foi impactada uma vez falando no dia da aula. Então, tem que ter a frequência para você saber, foi bem, não foi, né? Tipo, como que vai ser. E essa E aí, métrica é importante também, porque às vezes você pode ter um big de um orçamento, às vezes você pode ter um orçamento pequeno. E dependente exato, do orçamento que você tem, é importante a frequência controlar, porque primeiro, segurando a frequência, você não desperdiça dinheiro, mas também, se você tem muita verba e você não controla isso, você pode deixar o cara com raiva antes de começar o lançamento. Então é importante saber a dose, né, saber controlar uma frequência para que ela não seja algo que reverta, né? Então, de repente, a pessoa está ansiosa, de repente ela já não está de saco cheio, ela não quer saber mais. exatamente, exato. E aí tem o lance da ativação de likes, né? A gente falou disso no nosso último vídeo. Por exemplo, para quem faz ao vivo, eu hoje faço ao vivo. Então eu sei que eu tenho que ter um número X de likes no meu vídeo de CPL1 para saber quantas pessoas vão ter. O John, ele faz, na maioria dos que ele lança é gravado. A Pri faz dos dois, né, Pri? E aí vai muito do seu objetivo. O meu é likes. Quando você faz, Pri, nos seus, qual que é o objetivo? Likes e visitas na página, gente, ou até ativação do calendário, né? A gente tem uma Perfeito. forma de, até no gravado, quando se faz por estreia no YouTube, tem como fazer esse controle também. Então, esse cuidado que a gente tem que ter, né? Muito importante. Perfeito, para mim é E igual. você, John? É igual da Pri. Ela Boa. mencionou tudo. Então é isso. Para a frase de lembrete, tragam esses dados, respondam essas perguntas. Pronto. Fase de lembrete dentro do debriefing tá feito. Qual que é a Boa. próxima etapa, John? Próxima fase. Boa. Aí Enquanto o vem. John puxa para a gente, deixa eu só comentar quais as oportunidades, só dar uma explicação, porque é aquilo que a gente estava falando, né, sobre gestão de culpa e gestão de resultado. Então, assim, as oportunidades da etapa é mais aquilo que a gente vai buscar melhorar a próxima. Mas é diferente das duas perguntas. Ó. Quais as oportunidades dessa etapa? Então, aqui foi o que não deu muito bom. Elas são oportunidades para trazer de melhoria. Então, ela é uma complementa a outra, né? Quando a gente vai trazer essas perguntas. Show de bola, Pri. A É próxima isso. fase é aquecimento. John, fala mais um pouco aí do aquecimento. Você puxa aí a sua explicação. Boa. O aquecimento basicamente é você preparar. Então, normalmente é assim, quando você faz um anúncio, você dá meio que um teaser, você não revela tudo, e nem é para revelar tudo. E aí depois, então, vem o aquecimento, que é para fazer com que a pessoa comece a ter mais ideias, mais informações daquilo que você vai apresentar. Então, o aquecimento é justamente isso, complementar mais informações que até então você tinha dado só um cheirinho, só uma ideia, ou de repente lançado uma oportunidade para aquela pessoa, e aquela pessoa começa a se preparar, e aí ela começa a receber um pouco mais de conteúdo para que ela fique na mesma página que muitas pessoas que já entendem um pouquinho mais, para que ela também comece a te considerar, né? Então, o que ele tem de oportunidade para mim? Esse é você aquecer a sua audiência de modo que ela entenda mais sobre aquilo que você está lançando ou sobre a oportunidade que você está apresentando. Diga lá, Pri. E lembrando que a gente gravou, né, uma live também só sobre aquecimento, e a gente podia deixar o cardzinho aqui, né, para o pessoal, porque tá uma live muito completa, gente, vale a pena assistir. A gente aqui só trouxe os principais KPIs, mas lá a gente desenvolve bastante essa fase que é bem importante no lançamento. Boa. Tu tá mudo, Rodrigo. Olha eu mudo aí. Opa! E aí, como a galera vê, mais uma vez, as três perguntas formando o pilar. Né? Então, os KPIs, esses macros de aquecimento e as perguntas para complementar. Show de bola. John, depois do aquecimento, cara, tá quase lá meu debrief.
O que falta? Qual a próxima etapa para continuar a construção do debriefing? Aí é o famoso CPL, né? Conteúdo Olha para ele aí. lançamento. Olha, quem disse que ele não vinha? Olha ele aí. Aí aqui tem muito de persuasão, né? Aqui é onde o copy ele começa a magia, vamos dizer assim. Exato. E aí tem KPIs. Esses KPIs são, na minha visão, uns dos mais importantes quando a gente fala de micro. Né? Os micro KPIs constroem a base para os macros se sustentarem. Então, na minha visão, esses daí, do CPL, então a taxa de comparecimento. Mega importante você, na hora que for fazer o briefing, o kickoff, saber qual o percentual de pessoas de lead que você quer que compareça. A gente falou sobre isso também no último vídeo, né? Então, essa taxa, a taxa de engajamento, então, quanto as pessoas estão comentando, quantas curtidas está tendo, como que está o engajamento ali dentro, né? Está fazendo pelo YouTube? Olha ali no YouTube Studio, está fazendo pela sua página, olha no seu Analytics, né? Vídeos de replay sendo assistido, né? Então, muita gente faz isso, alguns chamam de blog de lançamento e tal, tem vários nomes. Mas terminou a sua live do CPL1, ele volta o replay, você vai jogar público lá dentro. Você pode ver em percentual, como for, mas qual o crescimento depois que você jogou o replay para o público assistir? Tá tendo um crescimento? Então, 10% das pessoas assistiram ao vivo, só que mais 40% assistiu gravado. Cara, isso é animal. 50% dos meus leads assistiram. Então, também é um KPI bem foda para o CPL, né, galera? E que envolve todas as áreas, né? Então, aqui a gente começa a ver tanto o esforço de tráfego, né? Tanto o pago quanto o orgânico, em trazer e fazer as pessoas comparecerem, né? E aí depois, tanto a retenção e o engajamento aí tem muito do copywriter, né? Então eu gosto muito de alguns CPLs que ele prende a atenção da pessoa e depois dá um call to action. Às vezes é um call to action simples, né? Use a hashtag vambora. E se você quiser deixar já o seu testemunho, os seus anseios, suas dificuldades, comente aí. E aí você começa a ver aquele engajamento. E é legal esse CTA no meio do caminho, porque eu já vi diferenças de páginas com comentários em que às vezes você dá o call to action e vem aquela avalanche, né? Que às vezes até é o efeito manada. Então você começa a ver os comentários, opa, tem um monte de gente comentando, a hashtag e tal. Isso é uma forma até de prender as pessoas. Então, assim, todos esses elementos são bem importantes para prender a pessoa, para que ela receba aquele conteúdo, né? Aquele conteúdo estratégico que você quer que ela receba, para depois você fazer o apelo de venda. Total, John. Show de bola, é isso aí. E a última etapa, depois do CPL, qual que é a última etapa para colocar no debriefing? Para selar com chave de ouro, né? Porque esse esforço todo tem que gerar venda, não é possível. E aí, o principal objetivo, né? Vamos combinar, todo esse esforço a gente quer ver o lucro, né? O dinheiro entrando, as pessoas sendo transformadas, afinal é isso que a gente também faz, né, no lançamento. Quando um produto é bom, é isso que a gente busca, né? Então, os principais KPIs, conversão de leads em vendas, né? O nosso, e aqui a gente também pode trazer outros números complementares, leads totais ou leads ativos. E daqui a pouco a gente aqui também traz, né, a questão de leads frios, leads quentes, mas o principal é a conversão de leads em venda, em número absoluto, né, faturamento bruto, qual que foi, a taxa de investimento pelo faturado é bem importante, porque esses são os resultados realmente do lançamento, né, o ROAS, conversão por mídia, muito importante também para a gente saber o que vai melhorar, onde a gente vai investir no próximo. Somente no conversão por mídia, a gente começa a entender, depois de 3 lançamentos, né, ou menos, mas o quanto que custa para a gente comprar o seguidor pela ferramenta. Às vezes, como a nossa conversão de venda final, por exemplo, no Google é maior que o Face, nós podemos, então, gastar mais no CPL lá do que na outra ferramenta. Quanto que está sendo no TikTok? Quanto que está sendo no Taboola, Pinterest, em outras formas de leads alternativas, né? Então, esses KPIs são muito importantes para a gente entender por onde está vindo o nosso lead
se a gente consegue ter uma conversão boa, fria, uma quente, ou realmente é a base. Então, entender a nossa comunicação, se toda a comunicação do lançamento o nosso lead entendeu, a audiência gostou, né? A audiência se conectou, é bem importante. Esses números todos para a gente entender isso. Esse é o momento que vai estar todo mundo rindo ou chorando, né? Na hora de falar desses resultados. É isso aí. E aí o lance, né, do debriefing ensinar para o próximo lançamento, né? A conversão de mídia é um exemplo claríssimo. Você vê a conversão da sua mídia, no próximo lançamento você já sabe onde você vai alocar mais dinheiro, cara. Já é meio caminho andado. Você fala, vou alocar dinheiro nos pontos certos, que é onde tem o meu melhor público de compra. Então, essa é a importância do debriefing. Como sempre, os 3 pilares, as 3 perguntas pilares para você conseguir montar o seu debriefing, né? Coloca os dados e tal, responde as perguntas, tá ali, chique 10, certo? E o que é legal, assim, que eu acho que tudo, obviamente, gera o aprendizado, e o que é legal é ter aquela cultura sempre do teste AB para tudo. Então, assim, eu tive êxito ou não? Tive, legal, mas aonde que eu posso melhorar? Porque às vezes é muito cômodo a gente, poxa, deu certo, beleza. Mas é sempre legal você ter um ponto de incômodo para o próximo, seja para o bem, seja com bons resultados ou com maus resultados, né? Você sempre, de alguma forma, você ir para um outro, planejando aquilo que você pode sempre fazer um teste AB. Porque, de repente, seu resultado foi bom, foi muito bom para você, mas ele poderia ter sido melhor. Então é aí onde você pode quebrar a cabeça também para onde é que poderia ter sido melhor, ainda que tenha sido bom. Show de bola. Exato. É isso. Fala aí, Pri, desculpa te interromper. Não, eu ia compartilhar de novo aquele nosso de oportunidades, né? Uma das primeiras vezes que eu fiz debriefing, eu falava erros, sabe? E isso para mim foi um choque de realidade, porque como eu, né, fiz a transição e vivia muito no mundo corporativo da gestão de culpa, né? Então, a gente trazia erro, então, reforçando aqui que a ideia do debriefing é uma colaboração de todas as etapas para a melhora, para a gestão de resultado. Então, por isso a gente traz aqui quais as oportunidades, não quais os erros da etapa. E sim, só para pincelar de novo, porque eu sei que às vezes quando a gente vai fazer um debriefing e o resultado não foi bom, todo mundo já fica mais, né, ressabiado, assim. Então, aliás, eu até queria inverter, porque, assim, esse lance de erro, você deve errar. Eu li um negócio que fala que é erre, mas erre rápido e aprenda rápido. Então, assim, você tem que errar, você tem que estar de forma exposto para cometer erros. É que a gente está atrelando o errar com o fracassar, é diferente. O errar é aquilo que, tentei uma forma, não deu certo, mas eu aprendi. Então, tudo é gerar um aprendizado. Então, se você erra por errar, você não gera um aprendizado e você não corrige rápido, aí é um fracasso. Exato. E é por isso que a gente está aqui, né? E eu li essa frase, não sei se é do Elon Musk, que não existe inovação sem erro. Então, exato. A gente está aqui para isso, né? Exato, não tem como, né? A gente, para aprender se alguma coisa deu certo ou não, a gente teve que fazer o teste do erro ou não erro, né? E como a gente falou lá no início, se você deu alguma coisa errada e você não refez, não aprendeu, então realmente é como o John falou, você fez uma falha e agora se você fez o erro, aprendeu para melhorar, aí, cara, é esse erro que tem que ter. Né? Com certeza. E eu gostei da frase da Pri, né? Vou colocar essa frase lá no nosso perfil, lá no nosso Instagram, que inclusive quem quiser seguir tráfego.cast, o debriefing não é uma gestão de culpa, né, Pri? O debriefing, ele é uma gestão de resultados. Eu gostei muito dessa frase. E acho que vou jogar lá, vou colocar lá. Vamos colocar um post sobre isso. Não, é boa porque a gente vai melhorando a mentalidade, né? A gente precisa ter essa mentalidade de tolerância ao erro. Porque, Sim. De novo, a gente só inova, só aprende, só melhora no erro também, né? Quem não testa, quem não erra, não vê o novo. Quem não testa, não erra, não cresce. É isso. Exatamente. Show de bola. Galera, acho que é isso, né? Conseguimos aí trazer tudo, entregar tudo das nossas ideias, ajudar a galera aí que construiu um debriefing. Se você assistiu esse vídeo, conseguiu fazer o seu debriefing e alguém da equipe, o cliente te elogiou,
Deixa aqui o comentário pra gente, né? Se você gostou do vídeo, do que a gente trouxe, do conteúdo também, deixa um like, que isso ajuda a gente bastante. Se inscreve no canal para receber as novidades, porque a gente só posta conteúdo relevante, só conteúdo bom. Então, como tá passando aqui embaixo também, segue a gente lá no Instagram, no tráfego.cast, a gente promete que vai ser mais ativo lá com a galera, mais interativo, responder as dúvidas, as perguntas, e é isso. É Pri, John, mandem a despedida de vocês para a galera e é nóis. Sempre uma satisfação conversar com vocês, né? A gente troca, a gente aprende muito, então boa noite para todo mundo, o horário que vocês, ou bom dia, ou boa tarde, né? E até o próximo. Boa. Não esqueça de participar, né? Acho que o seu comentário, o seu compartilhamento para alguém que possa fazer diferença nesse conteúdo, até o seu feedback aqui. Poxa, eu sempre faço aqui o debriefing e talvez vocês não tenham falado de tal coisa que eu gosto. Fique à vontade aí, marque os seus amigos e até a próxima. Galera, valeu, obrigado. P. John, valeu. Quem assistiu até agora também, valeu. E até semana que vem. Boa. Valeu, gente. Valeu, John. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Valeu, tchau.